Esse julgamento deveria estar sendo feito em plenário, está sendo feito por uma turma. O juiz, ele mesmo decide a sua parcialidade ou não, que é o Alexandre de Moraes. O outro juiz é o juiz amigo do Lula desde a adolescência. O outro juiz era advogado do Lula. E os outros demais juízes são todos indicados pelo PT. Existe algum julgamento parcial nisso? Agora mesmo o Alexandre de Moraes, todo amostradinho, tá passando vídeo lá da baderna do dia 8. Passa também vídeo lá do MST, pô. Senhor presidente, aqui tem que ser um espaço de defesa da democracia e da Constituição. Aqui foi dito que Bolsonaro foi o maior presidente da história do Brasil. O único na nova república que não conseguiu se reeleger. Teve muitos votos, menos que Lula. Importante dizer isso. Aqui foi dito, quando a esquerda não concorda com alguém, esse alguém é defenestrado. Abre aspas para Bolsonaro. É preciso fuzilar a petralhada. Essa frase não é nossa. Eu defendo a integridade física e emocional de todas as pessoas. É preciso fuzilar a petralhada, na prática, negar a dignidade do outro que pensa diferente. Aqui foi dito que Bolsonaro é um homem correto. Qual é a definição de retidão? Fraudar cartão de vacina, vender joias do Estado para apropriação individual, ter relação orgânica com milicianos. Esse é o sinal de retidão? Faltou a baleia. Aqui foi dito que direitos humanos é para todos. Do mesmo grupo que diz bandido bom é bandido morto. Não faz o menor sentido. Ou é uma coisa ou é outra coisa. É pura contradição. E não conseguem fazer o que eu fiz, escutar até o final. Porque são mobilizados pela raiva, pela ignorância e pelo desrespeito. É só escutar. Mas aquilo que parece fácil torna-se difícil para os ignorantes. Sobre os idosos, distopia, surreal, mentira, as imagens demonstram. E mesmo assim, os idosos que estiveram aqui, não foi a gente que chamou. Entraram todas as pessoas, que tinham adultos, pessoas de todas as idades, kids pretos, tudo comprovado. Qual era a pauta? Ao entrar no Congresso, depredar, vandalizar, mas para além da depredação, qual era a reivindicação? Lembram da pauta desse movimento do dia 8 de janeiro? Derrubar um governo legitimamente eleito. As pessoas estavam conscientemente defendendo isso, achando, inclusive, de forma engraçada, tristemente engraçada, que isso estava acontecendo. A pauta é flagrantemente golpista. Derrubar um governo democraticamente eleito. Qual é o nome disso? E se esse governo fosse derrubado, qual seria o nome do regime agora? Bolsonaro é a pessoa que historicamente defende o regime de exceção, de tortura, de 64 a 85. É amante e filhote da ditadura, que tem o seu direito de defesa garantido, o princípio do contraditório, mas tudo aponta, trama golpista e tem que ser preso. Eu pretendia, senhor presidente, apenas me apresentar como coordenadora da minha bancada nesta comissão. Mas é impossível, depois do caminho que a comissão tomou nesses pronunciamentos, não deixar de colocar e fazer algumas observações, deputado Patrus Ananias. Ora, eu vejo com alegria alguns aqui que nos acusavam de defesa dos direitos humanos em tom jocoso, hoje serem defensores dos direitos humanos. Que vitória da política democrática no Brasil. Que vitória. Pessoas que exigem e que falam de pensamento contraditório no campo da esquerda democrática e que são a verdadeira contradição, porque estão cobrando justiça e dizendo que é preciso fazer justiça, tudo entre aspas, àquele que defendeu e que durante o impeachment da presidente Dilma nesta casa, criado
por um golpe de articulação midiática envolvendo o Tribunal de Contas da União e que tinha como referência, como slogan, vai ser caçada pelo conjunto da obra. Que conjunto da obra? Que crime objetivo? Ninguém sabia dizer. Era o conjunto da obra. E participando de uma verdadeira campanha desmoralizadora na sua condição de mulher. De mulher. E essas pessoas hoje cobram direitos humanos, cobram paciência, cobram respeito. Aqueles que nunca respeitaram, aqueles que nunca se comportaram com respeito. Quero lembrar aqui do início dessa legislatura, quero lembrar aqui do início da outra legislatura, quando o ex-presidente havia sido eleito, e nós aqui dentro desta comissão ouvíamos deputados mandar deputadas, mulheres, calarem a boca e saber se já tinham tomado remédio. Isso é respeito? Isso é respeito, respeito parlamentar mínimo que se exige num processo democrático, porque a democracia passa por isso, por um respeitar a opinião e a posição do outro. E vocês terão o meu apoio sempre que assim se comportarem, com respeito, respeitando a opinião do outro, que é isso que é a base do processo democrático. Agora, dizer aqui que essas pessoas apenas depredaram, o apenas já é uma expressão de redução do crime. De redução do crime. Como se depredar, no nível em que foi feito, os 3 poderes da República, fosse alguma coisa absolutamente menor. Mas que exemplo nós estamos dando para as crianças brasileiras, para a juventude brasileira, ao dizermos isso? Isso é típico de um pensamento político que é construído na criação do caos. É preciso desmoralizar os poderes pré-existentes para criar outro poder vindo desse processo de caos criado. Tipicamente vindo para criar uma ditadura após isso. Essa é a tese central dessas pessoas. E foram isso que eles fizeram ao contestar logo o dia da posse do presidente da República legitimamente eleito. Nós aceitamos o resultado da eleição anterior e perdemos. E dentro do processo democrático, tentamos construir o nosso retorno e voltamos. Portanto, cabe ao outro respeitar isto. Foi contestado o processo eleitoral do Brasil. Hoje, o presidente dos Estados Unidos, cantado em prosa e verso por todos eles, reconhece o sistema eleitoral brasileiro como probo, como correto, que deve ser imitado. Ora, eu quero dizer, senhor presidente, que não sou uma pessoa considerada radical. Vossa Excelência me conhece do meu estado. Agora, eu estou disposta a que a gente possa estabelecer, sim, pontes para construir uma pacificação desse país dividido. Mas isso não pode ser construído com uma invenção, com mentiras. Eu me pergunto, aquela moça que fez a pichação de batom, estava ali por acaso? Estava passando na rua, olhando, assim, distraída. Vou pichar aqui. Pegou o batom, tirou da bolsa. Não foi isso. Mesmo que eu possa considerar que há uma densiometria exagerada na sua pena. Mas não é verdade dizer isso. Essas pessoas não ficaram constrangidas com uma mulher que não tinha 2, tinha 5 filhos e teve seu marido levado de casa e nunca mais soube dele. Ele foi morto e tinha sido antes deputado nesta casa. E há um filme que passou neste país nesse momento, ainda estou aqui, que levou milhares e milhares de brasileiros para assisti-lo. E quem contestou o filme? Justamente o deputado que se encontra nos Estados Unidos hoje, que disse que aquilo era mentira, que no Brasil nunca teve ditadura militar. Quer dizer, é a construção de uma realidade paralela para justificar
unicamente para justificar suas ações. Isso é bárbaro, não é da democracia, isso é da barbárie. Então, nós queremos discutir tudo que se coloque como assunto necessário. Alguns dizerem aqui que estão fazendo o que o povo brasileiro está pedindo é mentira. O povo brasileiro não está pedindo nada disso, o povo brasileiro está pedindo resolução dos seus problemas. E os seus problemas são outros. Este é um problema que diz respeito à política e aos políticos. Dizer que aquelas pessoas que estavam há mais de 15 dias nas portas dos quartéis, querendo o retorno de um regime militar, diz explicitamente. O presidente, por vezes, defendeu isso. Os militares não vão permitir isso. Quer dizer, buscando uma intervenção da mesma forma que fazem agora, que um senador, na maior desfaçatez, fez dentro do Senado Federal. Dizer que é preciso chamar os Estados Unidos para intervirem no Brasil. Quer dizer, nunca na história política dessa nação eu imagino que possa ter tido isso. Pode ter tido, mas eu não alcancei o relato histórico que assim definisse. Pedir que um outro país, uma outra nação intervenha aqui no sentido de acabar com as formas de organização institucionais que existem no nosso país. Então não dá, eu me coloco com muita seriedade, me colocando a todos os que aqui falaram, disposta ao diálogo sobre o momento que passamos. Mas esse diálogo não pode ser construído apenas na narrativa para agradar os nossos grupos. Não pode. Não pode ser construído assim. Ele tem que ser construído um reconhecimento de que houve crime. Ele tem que ser reconstruído no reconhecimento de que é necessário punir os que sustentaram financeiramente essas ações, os que organizaram essas ações, porque houve organização. As pessoas não saíram à rua procurando o que fazer, dançando carnaval e resolveram invadir justamente a Câmara, o Senado, o Supremo Tribunal. Não é verdade isso. Então vamos tratar das coisas com respeito devido, reconhecendo os erros, e aí nós podemos estabelecer o caminho para a construção de alguma saída.